Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia do nosso desafio. Estamos indo para o nosso segundo dia de desafio da leitura bíblica durante o ano. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia NBV, que é a Nova Bíblia Viva. E hoje estaremos lendo Gênesis, os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos lá? Capítulo 5. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Deus criou o ser humano à sua semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou desde o dia que foram criados. Deus os chamou de humanos. Adão tinha 130 anos quando seu filho Sete nasceu. Um filho que era conforme a sua imagem e semelhança. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Sete tinha 105 anos quando nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 912 anos. Enos tinha 90 anos quando nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 905 anos. Cainá tinha 70 anos quando nasceu seu filho Maalaleel. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 910 anos. Maalaleel tinha 65 anos quando nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalaleel viveu mais 830 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 895 anos. Jared tinha 162 anos quando nasceu seu filho Enoque. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 962 anos. Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 anos. Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu porque Deus o levou. Matusalém tinha 187 anos quando nasceu seu filho Lameque. Depois disso, Matusalém viveu mais 682 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 969 anos. Uma curiosidade, Matusalém foi o que mais viveu, né? O personagem bíblico que mais viveu, né? Lameque tinha 182 anos quando lhe nasceu um filho. Ele o chamou de Noé e disse: Este há de trazer-nos descanso para o duro trabalho da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 677 anos. Quando Noé estava com 500 anos, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. E o Senhor disse: O meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhe nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra. Isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra tudo que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. Noé, porém,
agradava ao Senhor com a sua vida. Essa é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, sem Cã e Jafé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Ao ver essa corrupção e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e de perversão. Por causa deles, eu os destruirei juntamente com a terra. Faça uma embarcação com madeira de cipreste, com vários compartimentos no seu interior e revista de piche por dentro e por fora. Essas são as medidas de embarcação que você vai construir: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Faça ali um teto, com uma abertura de meio metro entre o teto e o corpo da arca. No interior haverá 3 andares e uma porta lateral. Faça isso porque vou cobrir toda a terra com água por meio de um dilúvio, para destruir toda criatura viva debaixo dos céus. Tudo que houver na terra morrerá, mas prometo fazer uma aliança com você, e você entrará nessa embarcação com sua mulher, seus filhos e suas respectivas mulheres. De todos os animais existentes, faça entrar um casal macho e fêmea na embarcação, para que sobrevivam com você. De cada espécie de aves, de quadrúpedes e até do menor animal que rasteja pelo solo, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazene também toda espécie de comida para seu sustento e o sustento dos animais. Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7. Finalmente chegou o dia em que o Senhor disse a Noé: entra na embarcação com toda a sua família, porque de toda a humanidade você é o único justo que encontrei. Leve para dentro da embarcação 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie. Assim, se poderá manter viva cada espécie após o dilúvio. Daqui a 1 semana, vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e tudo quanto criei com vida morrerá. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ele e seus filhos, sua mulher e as noras entraram na embarcação para escaparem das águas do dilúvio. Com eles entraram toda espécie de vida animal, puros e impuros, os que rastejavam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na embarcação em pares, macho e fêmea, tal como Deus havia ordenado. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. Quando Noé tinha precisamente 600 anos, 1 mês e 17 dias de idade, romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Desabou forte chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No dia em que as chuvas começaram a cair, Noé e seus filhos, sem Cã e Jafé, com sua mulher e com suas noras, entraram na embarcação. Entraram também todos os animais de acordo com as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens, todos os demais seres vivos que rastejam pelo chão, e todas as criaturas com asas, todas as aves, os outros animais que voam. Pares de todas as espécies vivas vieram a Noé e entraram na embarcação. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo. Tudo como Deus tinha ordenado a Noé. Depois o Senhor fechou a porta. O dilúvio durou 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a embarcação acima da terra. O nível das águas foi subindo cada vez mais, cobrindo a terra, e a embarcação flutuava na superfície das águas. As águas aumentaram tanto que cobriram até as montanhas mais altas existentes debaixo do céu.
chegando a quase 7 metros acima dos picos. Todos os seres vivos existentes na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todo ser humano. Tudo o que havia na terra seca e que respirava morreu. Assim foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, tanto os seres humanos quanto os animais grandes e os animais pequenos, que rastejam pelo chão, e as aves do céu foram extintos da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na embarcação sobreviveram. E as águas cobriram a terra por 150 dias. Então Deus atentou para Noé e todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na embarcação. Fez soprar um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as comportas do céu se fecharam e a chuva torrencial parou. As águas começaram a baixar gradualmente sobre a terra. Passados 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a embarcação tocou no alto das montanhas de Ararat. As águas continuaram baixando até que no 1º dia do 10º mês apareceram os cumes das montanhas. Ao fim de mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na embarcação e soltou um corvo que ficava voando de um lado para o outro. Depois, soltou uma pomba para ver se já havia alguma parte seca. Mas a pomba não encontrou um lugar onde pousar e voltou para a embarcação, porque as águas ainda cobriam toda a terra. Noé estendeu a mão, tomou-a de volta para dentro da embarcação. Noé esperou 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao cair da terra, quando a pomba voltou, ela trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu então que as águas tinham diminuído sobre a terra. Ele deixou passar mais 7 dias e soltou novamente a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Passaram-se ainda 29 dias depois disso, e quando Noé completou 61 anos de idade, secaram-se as águas na terra. Noé então levantou a cobertura da embarcação e verificou que as águas tinham descido totalmente. Ao fim de mais 8 semanas, no dia 27 do 2º mês do ano 601 de Noé, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da embarcação, você e sua mulher, seus filhos e as suas noras. Deixe sair igualmente todos os animais que estavam com você, as aves, os animais grandes e os pequenos que rastejam sobre o chão. Faça-os sair de modo que se espalhem por toda a terra, se reproduzam e se multipliquem. Então Noé, seus filhos, sua mulher e suas noras saíram da embarcação. Saíram também todos os animais grandes e os pequenos que rastejam sobre o chão e todas as aves. Todos os seres vivos que estavam na embarcação saíram em grupos, segundo as diferentes espécies. Noé construiu um altar, tomou alguns animais e aves aceitáveis a Deus e ofereceu-os como sacrifício, queimando-os sobre o altar. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício e disse a si mesmo: nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos, ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal, desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres viventes como fiz. Enquanto durar a terra, sempre haverá semeadura e colheitas, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento, além dos vegetais. Mas nunca comam a carne com a sua vida, isto é, com o sangue. Pedirei contas de cada ser humano e de cada animal que derramar o sangue de alguém.
Quem derramar o sangue de um ser humano, pelo ser humano seu sangue será derramado, pois ele foi criado à imagem de Deus. Multipliquem-se, povoem novamente a terra e exerçam domínio sobre ela. Deus disse mais a Noé e aos seus filhos: estabeleço a minha aliança com vocês, com todos os seus descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os animais que saíram da embarcação com vocês e com todos os animais da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos da terra serão destruídos pelas águas. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: e como sinal dessa aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando o céu se acumular de nuvens e nelas aparecer esse arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais destruirei a vida por meio de um dilúvio semelhante. Verei o arco-íris e atentarei para a aliança eterna que eu, como Deus, fiz com os seres vivos de todas as espécies que existem na terra. Deus disse a Noé: este é um sinal da aliança que estabeleci entre mim e todos os seres vivos que existem na terra. Os 3 filhos de Noé que saíram da embarcação foram Sem, Cã e Jafé. Cã é aquele de quem descendem todos os cananeus. Esses são os 3 filhos de Noé. Destes descendem todos os povos da terra. Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia embriagou-se e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido. Saiu e foi chamar os outros 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram-se de costas com a capa suspensa nos ombros, aproximaram-se do pai no meio da tenda e o cobriram, sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez a sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele. Que Deus abençoe Jafé e que lhe partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirvam a ele. Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio. Ele morreu com 950 anos de idade. Se gostaram e querem continuar com o desafio, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir aqui e ativar o sininho para chegar as notificações de novos vídeos que sairão todos os dias do nosso desafio da leitura bíblica durante o ano. Deus abençoe. Até mais.